Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Carol Pilon. Esse é o Momento Carreira, que é uma série de conversas sobre as perguntas que realmente importam no mundo do trabalho. Em cada episódio, a gente parte de uma pergunta central que guia toda a conversa e termina com uma nova pergunta para você continuar refletindo depois. A pergunta do episódio de hoje é: quais as estratégias reais de saúde mental no trabalho atualmente? Para essa conversa, eu convidei a Simone Nascimento, que é médica, palestrante dos temas saúde mental e qualidade de vida no trabalho. Ela é conselheira também no Pacto Global da ONU e no CJE-FIESP, além de apresentadora do Mutirão Saúde no canal Futura. Simone, obrigada, muito obrigada pela sua presença aqui. Estamos, assim, por uma coincidência do destino aqui na mesma paleta de cores ainda aqui no vermelho. Adorei que a gente chegou super iluminada para essa conversa. Carol, super obrigada pelo convite. Acho que é uma conversa cada vez mais necessária, né, para a gente sair do campo das ideias e ir para o campo da ação mesmo, para transformar a vida de quem toca os negócios, de quem faz o trabalho funcionar. Então, super obrigada pela oportunidade de participar desse papo. Eu que agradeço. Para a gente começar, para além do que eu já comentei sobre você, conta para gente assim, como é que esse tema ele se conecta contigo e com a tua história. Bom, eu sou formada há 26 anos, né? Fiz 26 anos de formada agora. E eu sou radiologista, eu não sou psiquiatra, eu não tenho nem. A minha primeira especialidade não tinha nada a ver com saúde mental. Eu fiz radiologia, fiz saúde da mulher e fiz uma subespecialidade que chama radiologia mamária. Então, por 18 anos, eu trabalhei exclusivamente com rastreamento e diagnóstico de câncer de mama. E aí, eu ficava muito desesperada de ver a gente. A sensação é de enxugar gelo, né, de você estar sempre correndo atrás de um prejuízo. A minha percepção sobre a medicina brasileira é que a gente tem uma medicina de excelência. Os médicos brasileiros, eles brilham aqui, eles brilham fora do país. Qualquer médico brasileiro vai para uma universidade fora aí, em 2 dias ele já está sendo convidado para fazer parte, para ficar, não vai embora. Porque a gente consegue trabalhar com muita excelência, mas a gente ainda está engatinhando no campo da prevenção do adoecimento. Isso é um fato. E aí eu falei, gente, será que foi para isso que eu vim? Para só dar diagnóstico? O que a gente pode fazer antes? E aí eu comecei. E a partir do momento, para algumas pessoas, a partir do momento que uma ideia chega na cabeça, a pessoa não dorme, não come, faz mais nada, enquanto ela não consegue elaborar aquilo e fazer alguma coisa daquilo. Foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a ficar numa angústia, frustrada, triste, de por quê? Se você acha um câncer de 2 milímetros numa mulher, hoje a gente tem 95% de cura em cânceres abaixo de 1 centímetro, que, né, na maioria dos casos. Mas isso já marcou a vida dessa pessoa. Uhum, E uhum. a gente sabe, por estudos, dados, estatísticas, que a gente pode interferir antes para evitar que esse câncer aconteça ou que ele aconteça tão cedo. E esta prevenção não é só tipo, vamos ver a história familiar. Não, passa por saúde mental, passa por sono, passa por equilíbrio das relações. Tudo isso impacta não só, tipo, se eu tô bem, se eu tô mal, se eu tô com depressão. Não, impacta quantos anos a gente vai viver. E eu falei, não, eu acho que aqui talvez tenha alguma coisa. E aí, por acaso, uma amiga me chamou para fazer uma palestra. Ela falou, vai ter o Dia Mundial da Saúde, e aí eu queria ver se você não faz uma palestra para a empresa X, e eu nunca tinha feito uma palestra na vida. E aí eu falei, gente, eu falo mais que a boca, falo de graça, por que não falar recebendo? E aí eu fui me preparar para falar sobre para o Dia Mundial da Saúde sobre prevenção de adoecimento. E aí abriu uma porta gigantesca que eu, com quase 20 anos de formar, não fazia ideia, que é você ligar estilos de vida à prevenção de adoecimento. E eu falei, gente, é isso. E aí a primeira coisa que eu percebi foi aonde a gente está adoecendo mais neste momento? Saúde mental. Na Uhum. época foi a minha percepção. Eu comecei a circular em ambientes de startup, ambientes, mas eu falei, gente, as pessoas estão caindo aos pedaços porque elas não conseguem manter o mínimo de saúde mental e equilíbrio.
Uhum. Não porque elas não queiram, mas porque o jeito que a gente está vivendo, trabalhando e se relacionando não está funcionando bem. E aí eu falei, tá bom, então vamos estudar. E aí eu fui estudar, fui fazer uma especialização em saúde mental e qualidade e nas organizações, fiz um MBA em saúde como estratégia de negócio e fui estudar e fazer uma certificação americana de medicina do estilo de vida, para juntar tudo isso e falar, tá bom, então agora o que a gente pode fazer para ajudar as pessoas a não morrer por um salário, por exemplo. Uhum. Então, essa é a minha história. E eu acho que isso eu trouxe muito para a minha vida, porque o médico, ele é um ser muito adicto ao trabalho. E ele é Uhum. adicto ao exagero. É. Tipo, não é que ele é adicto ao trabalho. Na minha época, a gente falava com muito orgulho que fez 36 horas de plantão e que, tipo, e ainda vou sair, vou jantar. Isso não é normal. Isso Uhum. não pode ser visto como aceitável. Então, quando eu tive essa percepção, isso conversou com a minha história também. Eu falei, tá, então agora eu vou dormir melhor, eu vou priorizar meus relacionamentos, eu vou olhar para o que eu estou colocando no meu armário, no meu prato, e aqui estamos nós. Muito bom, muito Eu acho que eu tive muita sorte, porque tudo que eu me propus a fazer, e me propus a falar, e me propus a comunicar, foi muito genuíno, porque eu, de fato, para mim é uma paixão, assim, tipo, se eu começar a conversar com você, se eu achar que você não está querendo viver bem, cara, eu vou te perseguir, eu vou falar, não, vamos conversar de novo, vamos. E aí as pessoas têm me ouvido. E isso eu bom. considero como um privilégio, você conseguir fazer as pessoas te ouvirem quando você está falando uma coisa que é para o bem, que é uma coisa que vai transformar a vida delas para uma coisa melhor. Sim, não, é incrível o teu trabalho, eu fiquei muito fã, né, desde a primeira vez que a gente teve ali o nosso contato, e entendendo um pouco melhor também do que você faz, eu fiquei super fã e estava bem ansiosa, assim, é um tema que, bom, como psicóloga, é um tema que me chama bastante atenção, gosto bastante, gosto de estudar sobre o tema, então, para mim vai ser aqui, peguei até papel e caneta, porque também vai ser aprendizado para mim. Bom, vamos para a pergunta central, assim, do episódio, né? Então, a pergunta que dá nome aqui é: quais as estratégias, então, se reais de saúde mental no trabalho atualmente, na tua visão e do que você tem visto? Bom, para mim, a gente tem três pilares de estratégicos em saúde mental no trabalho. Eu brinco que nessa conta todo mundo conta. Então, a gente tem o pilar da empresa, o que que a empresa faz, o que que a empresa promove, quais são os benefícios ligados à saúde física e mental, porque não tem saúde mental sem saúde física e sem bem-estar. Como ela organiza o ambiente, como ela comunica esses benefícios, eh, como que a empresa se posiciona frente à questão da saúde mental. O segundo pilar é o da liderança. Tá, não existe nenhuma estratégia de saúde mental que a gente implemente, que a gente vai ter sucesso se a gente não conseguir fazer as lideranças entenderem que elas são o eixo central. E o terceiro pilar estratégico são as pessoas. A nossa autorresponsabilidade, accountability, como que eu lido com o ambiente, mas com a responsabilidade com o meu próprio corpo, com a minha própria saúde, com a minha própria vida. Então, para mim, quando a gente consegue se aproximar o máximo possível de contemplar esses três pilares com verdade, não com estratégias bonitinhas para fazer marketing no Instagram e no LinkedIn, mas de verdade mesmo. Aí a gente se comunica com uma possibilidade de saúde mental, porque a gente ainda vai ter que lidar com tudo que tem lá fora. Né? Tudo que a gente Uhum. está vendo lá fora e que impacta a gente de forma subliminar, que aí está até fugindo aí do escopo da empresa, das lideranças, mas dentro do papel, do que está na nossa mão, eu considero esses três pilares. E aí, falando um pouquinho sobre cada um deles, as empresas hoje, elas são conclamadas a assumir a responsabilidade de saúde mental através da NR1, né, que desde 26 de maio do ano passado já está em vigor, só que não em caráter punitivo, só em caráter educativo, e a partir de 26 de maio desse ano, a gente começa a ter fiscalização pelo Ministério Público do Trabalho e a gente vai começar a ter penalização por quem ainda acha que é perfumaria, que é luxo ou que é brincadeira. Então, a gente tem, o primeiro lugar, uma responsabilidade legal de contemplar
o que a lei, a Constituição, diz que a empresa precisa fazer. E aí isso passa por promover acesso a estratégias de saúde mental, que muitas empresas já fazem através de plataformas de atendimento, né, de telepsicologia, que é uma coisa que transformou a vida de muita gente, que não tem acesso. Se você trabalha no home office, você mora lá no interior de Minas, às vezes você não tem acesso a um psicólogo que você possa pagar, ou que você queira ir. A gente mora numa cidade que ninguém conhece ninguém. Quando você mora numa cidade de 10 mil habitantes, todo mundo conhece todo mundo. E aí você não quer falar, às vezes, porque você, por mais que o sigilo profissional funcione, e a maioria das pessoas de fato cumpram isso, quem está de fora ainda vê com um pouco de desconfiança. Será que não vai contar para ninguém? Nossa, mas ela conhece o meu marido, o marido dela é amigo do meu marido. E aí a gente tem essas questões. E aí a pessoa entra numa plataforma de teleterapia, telepsicologia, e ela fala com um profissional do Amapá, com um profissional de São Paulo, de Londrina. Então isso transformou a vida de muita gente, mas ainda era visto como um benefício. Como uma coisa que a empresa fazia, porque ela era legal e estava se adiantando aí. Hoje não. Hoje é necessário que você promova acesso a estratégias de saúde mental com profissionais habilitados para isso. A segunda coisa é que a empresa precisa olhar para os riscos psicossociais. Independente da NR1, eu acho que isso independe. Mas temos, ainda bem, a NR1 para lembrar que, né, não é mais uma opção. Então, carga de trabalho, clareza de papéis, salário digno, carga horária, ferramentas para que as pessoas exerçam o trabalho delas de forma adequada. Ergonomia emocional, que é uma coisa que quase ninguém fala, mas que é necessário. Como que as pessoas se relacionam? Eu tenho espaço aqui na minha mesa para trabalhar sem encostar no braço de alguém? Pode parecer que isso é só ergonomia física, mas não é. Não é. Quando eu não consigo abrir meus braços, eu estou ali, eu já sento para trabalhar contida num espaço menor do que aquele que eu precisava. A minha mente ela vai toda para esse menor. Sim. Sabe, não existe expansão. E aí é o frio, a temperatura, é a acústica do ambiente. É impossível você ter uma boa ideia e conseguir estruturar ela com um barulho ensurdecedor ao seu redor. É impossível. Né? Então, passar pelos riscos psicossociais e ter uma governança que, de fato, cobre que essas ações estejam sendo cumpridas. Então, você, né, vai lá, coloca no seu seu PGR que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, tá. E aí, depois de um ano, fez. Quem é responsável? Quem responde por isso? Quais as métricas? De quanto em quanto tempo a gente vai voltar e vai rever essa estratégia para ver se ela de fato funciona? Então você tem que entender o que precisa fazer, a empresa precisa entender o que precisa fazer, precisa se propor, precisa capacitar profissionais, precisa contratar profissionais se ela não tem como fazer isso, precisa capacitar as pessoas e precisa ter uma estratégia de ver se isso está de fato funcionando. E isso é uma coisa numérica, não é no campo do subjetivo. Não é, ai, vamos ver, ai, eu estou olhando ali, tá todo mundo sorrindo, eu acho que tá todo mundo bem. Não, a gente consegue medir desempenho, estratégia, presenteísmo, absenteísmo, são todas ferramentas que a empresa pode ter nas mãos para entender se o que ela está fazendo é adequado ou não. E isso conversa diretamente com o que a empresa é. Com o que a empresa recebe. Isso não é uma coisa, eu vou ser bonzinho porque eu sou o pai de todos. Não, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, porque pode ser que eu até seja muito legal, mas porque eu vou ter a contrapartida disso, que são pessoas mentalmente saudáveis, pessoas com conforto psicológico, segurança psicológica, ambientes que não colocam a pessoa em situação de estresse e alerta constante, pessoas mais criativas, mais inovadoras, uma marca empregadora com um nome melhor no mercado. Então, tudo isso é benefício para as pessoas, mas é benefício para as empresas também. Segundo lugar, segundo pilar, lideranças, que é você
é central. A gente tem vários estudos, vários trabalhos que mostram que enquanto você não capacita as lideranças, você não consegue, de fato, implementar nenhum bom trabalho de saúde mental numa empresa. Porque eu posso pegar, por exemplo, a funcionária que faz o cafezinho. E vou lá, tipo, não, vou ensinar para ela, vou falar para ela tudo que ela tem que saber de saúde mental, como que é o ambiente onde ela tem que trabalhar, como que... E aí a pessoa que está acima dela não acredita em nada disso. Ao invés de eu curar a pessoa e o ambiente, eu vou gerar só mais angústia, porque agora ela sabe, ela entende exatamente aonde está o problema e ela não tem poder nenhum para mudar nada. Então, a gente precisa entender que capacitar as lideranças para entender, valorizar e atuar em saúde mental é a lição número 1. Para mim, assim, não tem nem como a gente falar, estou fazendo N1. Se você não capacitou suas lideranças, você não está fazendo. Porque as pessoas precisam entender. E a gente vem de uma realidade de 30, 20, 30 anos aí, que ser uma liderança era apresentar bons resultados. Se você tivesse uma planilha com mais azul do que vermelho, acabou, já era. Bônus está garantido, performance tá tudo bem. Só que hoje a gente sabe que não é mais assim. Porque a sua planilha vai estar vermelha se você não entender como cuidar de gente. Se você não entende como cuida de gente, você não vai conseguir entender como cuida de negócios. Então, aí tem essa questão de trazer a liderança para o centro do debate, não só como uma obrigação, mas entender isso como um legado mesmo, sabe? Porque a gente impacta na vida das pessoas. Eu tenho noção que eu tenho total impacto na vida da minha funcionária. O jeito que eu falo com ela, o jeito que eu respeito a história dela, o jeito que eu me interesso pelo futuro dela, pelo futuro dos filhos dela. Isso tem um impacto direto na saúde mental dela, no bem-estar, na autoestima e até na vontade dela fazer outras coisas. Né? Então, acho que o meu trabalho maior hoje, eu diria que é com lideranças, né? Eu tenho algumas imersões e capacitações que eu desenvolvo com lideranças, e aí, assim, é muito nítido quando as pessoas chegam, geralmente meio resistentes, e aí a gente começa a mostrar A, B, C, D, E, e a gente começa a conectar, isso aqui é para o seu colaborador, isso aqui é para você. Você também está sofrendo isso aqui. Você, às vezes, está sendo tóxico, você, às vezes, está assediando, mas você também está sendo vítima. Ninguém... Uma reprodução ali, né? A menos que você seja um sociopata, não tem como você adoecer uma pessoa sem adoecer junto. Não tem como, é ilusão você achar. E a gente tem dados sobre isso também, eu adoro dados, estatísticas. A gente tem dados sobre isso também, mostrando que existe um adoecimento altíssimo entre líderes. Existem índices de burnout maiores, às vezes, do que da equipe. Existe infarto precoce, AVC, derrame precoce. Então, existe adoecimento psíquico e físico. Então, assim, entender que essa conta, de fato, é uma conta para todo mundo. E aí, por último, não menos importante, existe a parte de cada pessoa, de cada colaborador, enquanto pessoa, independente do cargo que ela ocupe. Que seja a pessoa que fica na portaria, a pessoa que está na recepção, a pessoa que está na média liderança, a pessoa que é o CEO, a pessoa que é o dono da empresa. O que eu faço com o que está na minha mão, que está no meu poder, para que eu fique melhor. Porque tem um monte de coisa que a gente gostaria que fosse para amanhã. Que os salários fossem melhores, que as empresas respeitassem carga horária, que ninguém recebesse o WhatsApp às 11h30 da noite cobrando coisas que completamente, né? Que a gente não tivesse mais assédio, que a gente não tivesse nenhum tipo de violência no ambiente de trabalho, que a gente não tivesse estigma. Mas a gente sabe que isso é um processo de formiguinha. A gente, de fato, começou a falar de saúde mental mesmo, gente, da pandemia para cá. Quer dizer, você é psicóloga, você sabe disso. Sim. Isso antes estava muito restrito aos consultórios, e as pessoas que tinham alguma coisa de saúde mental, elas preferiam morrer do que abrir. Sim. Né? Então, a gente sabe que a gente está construindo uma jornada de melhorar esse cenário do trabalho, da dignidade do trabalho, do salário justo,
Mas até isso acontecer, gente, a gente vai, às vezes, vai aposentar sem ver isso consolidado. E aí, o que a gente faz até lá? A gente vai cruzar os braços e falar, nossa, é muito ruim trabalhar, o corporativo é péssimo. Ah, porque é sobrecarga. Tá, e aí? Mas e a história da sua vida? É Então, isso. o que está na nossa mão fazer? É a Uhum. gente pensar no nosso corpo. Eu gosto muito de pensar no nosso corpo como um templo. A gente é de um país extremamente religioso e a gente enfia religião em tudo, tudo é Deus me livre, Deus me guarde o tempo todo, Nossa Senhora passa na frente. A gente faz isso. E a partir disso aí, tá, seu corpo é um templo. O que você faz? O que você põe dentro desse templo? Você leva para dentro da sua igreja um saco de lixo? Você deixa a sua igreja com a porta aberta dia e noite sem parar com a luz acesa? Uhum. Você chega lá xingando, brigando, se estapeando? Não. Uhum. Como que você Uhum. trata esse corpo que sustenta o seu trabalho, sustenta a sua jornada, que traz seu salário para casa, que faz com que você consiga estudar, se promover? Como você está tratando esse corpo? Como você está tratando sua jornada? E aí, para Uhum. mim, é cuidar dos pilares, né, do estilo de vida, que é a alimentação, o sono, atividade física mínima, que seja fazer agachamento no escritório, gente. Toda vez que você for pegar uma água, subir, trocar a escada, trocar o elevador por escada, 2 andares, três lances de escada correspondem a 10 minutos de caminhada moderada. Uhum. 20 andares de escada, veja bem, 20 andares de escada, que parece muito ruim de início, mas quando você começa a fazer, você liga ali uma música, quando você vê, você não ouviu nenhuma música e meia, você já fez, corresponde a 20 minutos de corrida. Às vezes a gente não tem tempo de pôr um tênis e ir para a rua correr, ir para o parque correr, mas escada todo mundo tem. Todo mundo tem. Todo Uhum. mundo tem uma escada na vida, gente. Todo mundo tem uma escada na vida. Ah, mas tem. Se não é na sua casa, é no seu escritório. Se não é no seu escritório, é na escola da criança. Todo mundo tem. Então, como Uhum. que a gente se movimenta? Como que a gente constrói nossas relações e mantém essas relações sólidas? Como que a gente investe? Relacionamento é investimento. Não é uma coisa que você põe lá e tipo, ai, baixa a manutenção. Cara, baixa a manutenção é uma coisa que faz sentido na vida, mas ela não sustenta essas Uhum. relações a longo prazo. A Uhum. menos que você seja a alma gêmea da pessoa e, tipo, ela te ame muito, ela vai aos poucos esquecendo, né? Uhum. E como que você maneja o estresse, estratégias de controle de estresse que eu posso fazer. Uhum. Às vezes a empresa não vai fazer por mim, eu vou ter que fazer. E aí tem umas responsabilidades que a gente precisa puxar para a gente não ficar eternamente esperando que o outro, que às vezes não está nem aí, faça. Então, Uhum. respiração, uma prática de meditação rápida, guiada. Ninguém precisa meditar meia hora, 1 hora, como um monge. Cara, pega aí, põe no YouTube, meditação guiada rápida, 5 minutos, 8 minutos antes de começar o dia de trabalho. Três Uhum. pausas para respirar 2 minutos de forma consciente, regulariza o batimento cardíaco, reduz a produção de cortisol, reduz a descarga de adrenalina. Quando você para, ao invés de você ficar no celular, põe uma música. Faz uma pausa 2 vezes por dia, uma pausa na manhã, uma pausa por dia, de 2 minutos e põe uma música no fone de ouvido. Uhum. Não é Ter possível que as uma. pessoas não têm 2 minutos, né? Se... Tem, porque a gente tem 2 minutos para olhar o Instagram no meio do dia de trabalho. O brasileiro é o povo que mais usa redes sociais, é o segundo país que mais usa redes sociais. A gente usa 9 horas e 13 minutos por dia Eu vi isso. de celular e tecnologia. E isso não é uma média de trabalho, é uma média de uso. O primeiro país é a África do Sul, o segundo país é o Brasil. Uhum. Cara, não é possível que a gente não consiga tirar ao longo do dia 10 a 12 minutos para ouvir uma música, uma de manhã e uma de tarde, respirar de forma consciente por 1 a 2 minutos, umas 2 a 3 vezes por dia, e fazer uma meditação rápida no início do dia. Isso conversa com a nossa fisiologia, com a nossa biologia. Não é uma coisa que vá assim, ai, nossa, fiquei melhor. Não, você vai impactar no cortisol, na adrenalina, na ativação do córtex pré-frontal, que é onde vem a racionalidade, onde vem as ideias, vai desativar a amígdala cerebral, que fica ali naquele estresse, a reação de fuga ou luta, que deixa a gente o tempo todo naquela, sabe, pronto Uhum. para sair correndo. É neurobiologia. A gente vai impactar diretamente no funcionamento do nosso corpo.
Então, assim, eu acho que essas estratégias que cada um pode fazer e entender, tá, eu estou aqui nessa empresa, o que que eu quero aqui? Uhum, Quais são as pessoas confiáveis com quem eu posso construir um trabalho bom aqui dentro? Para uhum, que eu não precise ficar o tempo todo na defensiva. uhum, Arrume as suas pessoas. Se uhum, relacione com elas ali dentro. Quem tem amigo no trabalho, sério, gente, é fator de autoproteção mental. Também tem estudos, dados, estatísticas que mostram que quem tem amigos no trabalho adoece menos. Então, a gente precisa entender que todo mundo trabalhando junto, a gente fazendo as coisas que a gente pode fazer, trazendo essa autorresponsabilidade, as lideranças entendendo o papel delas, e a empresa capacitando essas lideranças, e a empresa fazendo o que ela tem que fazer. Agora, nem que seja por força de lei. uhum, uhum. Ô, Então, eu Si, acho que. Perdão, perdão. Não, eu acho que essas, para mim, essas são as estratégias hoje de saúde mental. Necessariamente tem que abordar esses três pilares, e o pilar de pessoa, né, de autorresponsabilidade, às vezes também passa pela empresa, de ajudar as pessoas a entender que elas podem fazer isso. Nem sempre uma pessoa que trabalha 8 horas por dia, demora 2, 3 para se deslocar, ela vai lembrar que a alimentação dela impacta na saúde mental dela, que comer ultraprocessada adoece. Às Ou vezes a ela nem gente sabe, precisa ajudar. ou Ela ela nem nem sabe. sabe. Ela nem sabe, entendeu? Ela tá Uhum, ali naquele modo de sobrevivência. Às vezes eu preciso parar e falar: vem cá, deixa eu te contar 3 coisas que você consegue mudar na sua vida amanhã e que vão uhum, representar 10 anos a mais de vida lá na frente. Então, sem esse dúvida. papel, e é um papel de humanidade mesmo, de ética relacional, eu acho. Com certeza. O que que você tem sentido, né? Assim, até tentando trazer isso para um exemplo prático, você tem percebido que essas estratégias, elas estão, as empresas, as pessoas, o que que você tem sentido também na tua prática, né? E nas interações que você tem sentido que isso tem acontecido? Como é que você vê? Até se você puder trazer algum exemplo também mais de tudo isso que você está contando. Eu sei que você trouxe vários exemplos aqui, já quando você foi falando de cada um dos pilares, mas o que, que você tem percebido nas suas interações, nas empresas, com as pessoas que você interage, né? Eu acho que as empresas estão mais conscientes, as lideranças estão mais conscientes, porque esse adoecimento ele ultrapassou a coisa do ai, fulano deu um atestado. Isso está Hum, impactando na produtividade e as pessoas, os donos das empresas, os CEOs, as pessoas estão percebendo que elas também estão adoecendo, os filhos delas estão adoecendo, o irmão delas que trabalha numa outra empresa está adoecendo. Então, isso hum, virou uma questão de saúde pública, uma questão coletiva. Então, toda essa percepção, para mim, já é geral. E aí, a gente tem algumas coisas, para mim, hoje, o mais urgente, você me perguntar, o que que você acha? Um exemplo, para mim, hoje, é você conseguir pacificar e apaziguar as pessoas. Fazer estratégias de aproximação para que as pessoas consigam ficar em paz no ambiente de trabalho. A gente está passando por um momento muito turbulento, a gente tem notícia de guerra, a gente tem notícia de violência doméstica, a gente tem notícia de violências contra a pessoa de modo geral, e até as pessoas mais pacíficas, elas ficam muito reativas e elas levam isso para o ambiente de trabalho. Quando eu vejo uma notícia ruim, que uma mulher foi espancada, eu fico com muita raiva. E essa raiva ela não se encerra ali quando eu fecho a notícia. Quando eu hum, for falar com uma pessoa, talvez eu leve essa reatividade para lá. Então, o que que a gente pode fazer para trazer as pessoas? Eu gosto muito de uma dinâmica que eu costumo fazer nas empresas, que é o círculo do círculo do potencial. O que que eu não sei sobre você que talvez faça eu me interessar por você e olhar você com outros olhos? Então, a gente reúne as pessoas e pede para elas contarem. Me conte uma coisa que você faz e que ninguém aqui sabe. E uhum. aí surgem coisas que a gente não imagina, e a gente olha e fala: "Ah, não acredito, nossa, me leva, ai, me ensina, nossa, eu sempre quis fazer, nossa, eu já fiz." A gente consegue transformar, desarmar a bomba da hiperreatividade e da defesa. Ai, E isso faz uma diferença enorme no final do dia, da semana, do mês, do quarter e da planilha, sabe? com certeza, com toda certeza, adorei. É, para a gente até fechar essa conversa, né, assim,
ela foi rápida, porque tem muito conteúdo, mas para a gente poder ir caminhando aqui para o final desse nosso papo, se você tivesse que deixar uma pergunta para quem está assistindo, continuar refletindo depois sobre isso, tudo que a gente está falando aqui, que pergunta seria essa? Qual a história você quer contar da sua vida? E aí, quando a gente for pensar na história da nossa vida, a gente deveria dormir 8 horas. Então, a gente tem 16 horas acordado. Dessas 16 horas, 8 horas a gente passa no mínimo no trabalho. E mais umas 2 ou 3 relacionadas ao trabalho. Seja preparando a marmitinha para o trabalho, seja se deslocando para o trabalho, seja estudando, seja preparando uma apresentação. A história da nossa vida passa pelo trabalho. Quando a gente for contar lá na frente, não vai ter como a gente contar essa história sem contar os lugares que a gente trabalhou, as pessoas com quem a gente trabalhou, o que a gente conseguiu criar, quais as memórias a gente deixou. Então, para além da produtividade, para além do... Quando a gente pensar na história que a gente quer contar da nossa vida, a gente vai trabalhar melhor, a gente vai tratar melhor as pessoas. Uma liderança, ela não vai querer ser lembrada só como o cara que ganhou prêmios. Ela vai querer ser lembrada como uma pessoa que inspirou. Ninguém quer ser lembrado como um algoz no fim da vida. Se você não quer ser lembrado como um algoz, você não pode se comportar como um. E aí a gente vai permeando todas as nossas ações baseado na história que a gente quer contar lá na frente sobre tudo que a gente construiu e sobre o impacto que a gente teve em cada pessoa que passou pela nossa vida. Para mim, o sucesso do futuro do trabalho passa muito por isso. Por humanizar quem a gente é e as relações que a gente constrói, pensando que um dia a gente vai revisitar essas histórias. Espero muito que isso aconteça, muito em breve. O que você tem Eu sentido? também. O que você tem sentido? Eu acho que a gente está despertando para esse lugar de pensar que a gente esticou muito essa nossa corda. Sabe, a percepção não está vindo de uma consciência, tipo, não, está vindo da noção de que a gente esticou muito a nossa corda. E não tá bom para ninguém, ou para quase ninguém, tirando os sociopatas. O resto não tá bom para quase ninguém. Sim. Né? Eu tenho tido muita esperança, principalmente nesse último ano. 2025 foi um ano de resultados muito bons, do ponto de vista de conscientizar as pessoas e conseguir medir isso depois, porque a gente vai lá, faz o trabalho e depois a gente volta medindo e entendendo como isso funcionou. E eu tenho sentido que sim, a gente está caminhando. Às vezes a passo de tartaruga, às vezes correndo como uma lebre, mas a gente está caminhando. Que bom, fico feliz. Que conversa gostosa, apesar da temática, né? É uma temática super bacana, principalmente para mim, que sou psicóloga, então amo falar sobre essa temática. Mas conversa leve ao mesmo tempo, apesar de não ser uma temática leve, me trouxe muito essa leveza aqui contigo, Si. Para quem quiser esticar esta conversa com você, onde as pessoas te encontram? Eu sou a pessoa da conversa esticada, como vocês puderam perceber, eu converso, eu falo, e eu acho que a minha grande coisa nesse mundo é bater papo. Eu falo que eu sou uma fofoqueira crônica, eu quero saber de tudo. Se você for uma paciente no SUS, eu tinha a agenda de 8 em 8 minutos. Era 8 minutos a minha agenda marcada, não era eu que marcava, era a marcação da agenda. Eu conseguia pegar receita, eu conseguia conversar com as pessoas, eu conseguia, tipo, pegar a lista de música, na época que escrevia música no papel. Então, assim, eu acho que a gente tem que conversar mesmo. O meu LinkedIn é Simone Nascimento Saúde Mental e meu Instagram é @Simone, meu Instagram é @Simone.estilo de vida. Lá eu trago essas conversas de uma forma que eu acredito que é o ideal, que é uma linguagem que todo mundo entenda. Né? Falar difícil nunca nos levou a lugar nenhum. Sim, adoro, te acompanho pelas duas redes. Si, muito obrigada, de verdade, por compartilhar teu conhecimento. Realmente, assim, ó, fiz um monte de anotação aqui. Tem um monte de coisa que eu vou querer esticar essa conversa com você depois. Bora. E agradeço demais, assim, pelo tempo, pela disponibilidade e pela leveza como você traz o tema também, que é um tema, né, importante,
né? Mas que é Espinhoso. necessário, espinhoso, acho que é uma boa palavra. Gosto desta palavra. Espinhoso, É isso, espinhoso. é Eu isso. super obrigada pelo convite. A gente já tinha batido um papo que foi uma delícia. E aí eu espero que a gente bata muito papo ainda vida fora, para que a gente conte sobre nós lá na frente. Eu também, eu também. Eu quero contar essa história boa aí de trabalho e de pessoas Nossa, que passaram pela minha vida. Você é uma delas, com certeza, viu? super obrigada, Carol. Te agradeço. Bom, e se esse episódio fez sentido para você, acompanhe os próximos. Cada conversa parte de uma pergunta diferente, mas todas falam sobre o mesmo desafio: construir trajetórias profissionais mais possíveis e mais humanas. Obrigada por estar aqui e até o próximo Momento Carreira.